E aí, pessoal, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, porém, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos lá, esse vídeo que eu estou fazendo é referente a uma retrospectiva, né, do meu ano de 2025, que foi um ano de muitas mudanças na minha vida, de muita aprendizagem, de muita evolução, quebrar a cara. Eu até selecionei umas coisas aqui para me falar, né, importante. E vamos começar primeiro, né, sobre minha ida para o Rio de Janeiro. Foi algo que realmente, assim, eu estava precisando. Eu, sei lá, tinha me frustrado um pouco aí referente à vida amorosa, né, sobre relacionamento, que é uma coisa que a vida toda me prendeu muito, né? Eu sempre fui uma pessoa muito apegada em relacionamento e me sentia muito que eu precisava disso para me viver. Sem isso minha vida não ia seguir. E foi um ano que eu consegui me libertar um pouco desse paradigma, né? E comecei a fazer as coisas por mim mesmo. Fiz uma viagem, fui pro Rio de Janeiro, fiquei mais de 4 meses lá, quase 5. Tive ajuda, tive um primo que fui lá antes, conheci, fiquei na casa dele, me deu um apoio, me ensinou muito, né? Só que aí dessa vez que eu fui, eu fiquei um pouco de tempo na casa dele, me orientou, me ensinou muita coisa, depois já fui para um hostel. Nesse hostel é uma coisa interessante, né? Porque a vida tudo é lição. Aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas, né? Teve um período ali de mais de um mês que eu estava morando lá no hostel, que tinha somente pessoas estrangeiras, argentino, chileno, né? Aí teve gente da Rússia, então uma mistura linguística ali, pessoa falando espanhol, pessoa que falava inglês, e eu falava português, não sabia fazer nada. Fui ver a necessidade, né, que a gente tem de aprender a falar outras línguas, né? Tanto é se você quiser buscar um tipo de liberdade, né? Quiser sair um pouco aí da sua zona de conforto, quiser viajar, quiser conhecer novos lugares, é uma coisa que é praticamente obrigatório. E vi uma necessidade, né? Hoje eu estou estudando isso, inglês, só que eu queria já estar fazendo isso bem mais tempo, né? Mas houve uma demora aí um pouquinho no processo para eu estar começando, né? Um pouco de procrastinação minha mesmo, que eu assumo. Mas hoje eu estou fazendo semanalmente, 2 vezes na semana e graças a Deus estou tendo um bom desenvolvimento. Vamos lá. Nessa ida minha pro Rio de Janeiro, eu vi que quanto mais habilidades a gente acumula em torno do tempo, da vida, quanto mais coisas a gente vem aprendendo, mais conhecimento e mais possibilidade a gente pode ter. Eu fiz um curso de instrutor uns anos atrás, eu tenho todas as habilitações. E chegou no Rio de Janeiro, eu trabalho com marketing, já vai para 3 anos, né? Então eu tenho uma liberdade de trabalhar no home office, graças a Deus, mas eu fui atrás, estudei, lutei, aprendi, quebrei cabeça, não é fácil. Tô aprendendo coisas todos os dias, coisas novas e vivendo novo. E só que só isso aí lá no Rio de Janeiro não tava legal, entendeu? Eu queria fazer mais coisa, porque tipo assim, você ficar confinado ali no lugar trabalhando e chega uma hora que você fala assim, nossa, parece que eu tô muito preso aqui, entendeu? Então eu queria fazer coisas novas. Fui numa autoescola no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, a primeira autoescola que eu fui, o pessoal achou muito interessante eu ser de Minas Gerais. Na hora que eu cheguei no hostel, depois eu fui em outra autoescola, fui em outros lugares também, né? Que eu falei assim, eu acho que eu vou arrumar alguma coisa hoje presencial. Arrumei um trabalho na autoescola, o cara me ligou, o dono da autoescola, no outro dia eu já fui lá, conversei pessoalmente, e já naquela mesma semana eu já comecei ali, entendeu? Não sei se foi sorte, se foi qualificação, se foi falta de pessoas no mercado, não sei. Aconteceu. E ali fui conhecendo muitas pessoas, aprendendo mais, e fui me desapegando e vendo quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente parece que abre outro estágio no cérebro da gente, a gente começa a ficar muito mais proativo e aprender muitas coisas muito rápido, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito boa de comunicação. Tá bom, fiquei esse período de tempo, durante quase 5 meses aí no Rio de Janeiro, voltei para Minas, aconteceu algumas coisas aí, uns imprevistos, talvez um pouco de falta de despreparo meu, voltei para Minas. Voltei para Minas e eu já fiquei com isso na cabeça. Falei assim, eu acho que eu vou dar um jeito na minha vida, eu não quero mais estar aqui, quero fazer coisas diferentes, quero viver algo novo, né? Aí, cheguei aqui, continuei trabalhando com marketing, as coisas dando muito certo. E dentro dessas ideias, desde o começo do ano, eu tinha uma ideia de montar um negócio próprio. E eu tava com uma pessoa trabalhando em cima de uma logo pra mim, e trabalhando em cima dessa logo, e as coisas... Foi que eu fui pro Rio de Janeiro e deixei essa ideia pra lá. Deixei essa ideia pra lá e fui só vivendo. Quando eu cheguei aqui em Minas, eu falei, agora eu vou ter que agir. Ter que agir. E pensei, eu mudei um pouco os planos do meu negócio. Por que eu mudei um pouco os planos do negócio? Eu pensava em montar alguma coisa relacionada à imobiliária. Que dentre umas das coisas que eu fiz, dos cursos que eu já fiz,
Um foi de corretor imobiliário. Só que no Rio de Janeiro, eu vi que não era isso que eu queria pra mim. Isso tudo certo, tipo assim, eu fiz tudo, todo o curso, eu abandonei. Eu abandonei, quando foi pra me pegar meu certificado, eu já não quis. Então, é aquele negócio, todo investimento nunca é perdido. Só que às vezes você precisa viver algo para você ver o que você quer e o que você não quer. Então, pra mim, eu não quis. E eu tenho um conhecimento específico, né, no ramo, assim, de óculos, né. Eu vivi um tempo ali no meio nesse meio, já fiz visita pra fábrica de óculos, então eu conheço, tenho um pouco de experiência nisso. E teve pessoas muito boas na minha vida pra me ajudar mais um pouco nisso. Então eu usei isso com a minha ideia de empreender e de me montar meu negócio. Criei uma marca de óculos de sol minha, original, fábrica, material de qualidade excelente. Porém, antes de eu montar isso aí, eu pulei um pouco da parte. Nessa ideia minha de querer sair, de não querer ficar aqui, eu comprei uma passagem de ir de volta para Portugal. Teve uma pessoa, uma amiga que está lá já, que acho que ela já faz uns 6 ou 7 meses que ela já está em Portugal. Ela fez uma indicação, e eu fui por indicação dela de dar onde comprar passagem, né, por meio de não correr o risco, né, não cair em golpe, né, porque a gente sabe que esse mundo aí do digital, a gente fica muito propício a cair em golpe, né. Eu comprei por uma agência de viagem essa passagem. Poderia ter comprado online? Poderia. Poderia ter economizado? Poderia. Não, eu comprei pela agência de viagem, paguei praticamente aí uns R$2.000 mais caro. Porém, a gente não quer correr o risco. Eu penso assim que o risco é muito alto. E tô vindo pagando essa viagem, né? E essas ideias todas correndo, o cara desenvolvendo a logo. Aí eu pensei, agora eu vou estruturar, né? Mais uma coisa aí pra mim erguer uma grana pra poder viajar sossegado, né? Essa viagem não foi barata, que eu paguei parcelado durante, acho que foi 5 ou 6 meses, acho que foi mais ou menos isso. Uma entrada mais 5 ou 6, não lembro tanto, foi bastante parcela. E trabalhando, esforçando, o design desenvolvendo a logo e a gente tentando chegar no consenso, acho que foi uns 3 ou 4 meses por aí para chegar numa logo bacana. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de fazer cálculos, né, e bolar estratégia. E eu já tinha feito o plano de falar assim, ó, já vai para 2 finais de ano e dezembro, né, que eu venho passando só perrengue, só chateado, né, problemas, fim de relacionamento. Eu passei 2 fins de relacionamento consecutivos no final do ano. Tipo assim, tem meu aniversário, Réveillon, né, e falei assim, não, eu quero fazer diferente. Então eu vou, no final do ano eu vou voltar pro Rio de Janeiro e vou passar por lá. E trabalhando do presencial, mais trabalho home office. E já tinha feito todos os planos, ó, vai acabar a safra, né, que eu tava trabalhando com usina. Vai acabar a safra, vou dar uma entrada no seguro-desemprego, vou lançar minha marca, vou pro Rio de Janeiro e vai ser tudo sucesso. Aí que as coisas fugiram um pouco do controle. A safra acabou antes, porém, não sei se foi certo ou errado. Eu já adiantei o processo de lançar o óculos, foi um sucesso, vendi bastante, graças a Deus estou vendendo ainda e pretendo vender mais ainda, porque primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então eu já comecei, então agora eu já estou na fase de melhorar. Tenho parceiros, vou expandir mais e em busca de buscar mais uma base, né, referente à marca. E as coisas fugiram do plano no final do ano e eu fiz umas contas. A empresa que eu trabalhei, que estava tudo certo, além de adiantar o processo, né, na parte financeira não saiu do jeito que eu pensei. E falar pra você, eu dediquei, hein? Nossa, dediquei pra caramba. Fui atrás pra fazer dar certo e as coisas fugiram do controle. Mas mesmo assim eu segui com o meu objetivo. Segui com o meu objetivo. Mesmo não dando certo, falei, não, quer saber, eu vou. Eu vou porque eu não vou ficar parado aqui, chateado, remoendo, eu vou. Fui pro Rio de Janeiro. Conheci muita gente, vivi muita coisa boa, foi incrível. E é isso que me fez mudar de ideia em muitas coisas, né? Que nem eu tô com essa viagem agora, vou pra Portugal, né? Esse vídeo é sobre uma retrospectiva do que eu fiz no ano, né, de 2025. Empreendi, cresci, aprendi a gostar mais da minha própria companhia, né? Que é uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir. Conheci muita gente, aprendi demais,
Todo ramo que você pensar de aprender, eu aprendi. Em relação ao meu serviço de marketing, conheci gente foda. Em relação ao profissionalismo e a você acreditar em você mesmo, no seu potencial. Sabe? Que você falar assim, se eu chegar aqui, eu sei que eu vou conseguir. E melhorei muito nisso. Fora o tanto de amizade, o tanto de pessoas incríveis que eu conheci em torno desse ano aí de 2025. Companheira de trabalho, as companheiras minhas da autoescola, pessoas incríveis, pessoas que eu conheci no Rio de Janeiro, amizades que agregam. Aprendi muito a selecionar o que eu quero e o que eu não quero. E querendo ou não, quando a gente aprende a fazer isso, tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa, que você vai pôr só pessoas boas do seu lado. A parte ruim é quando você não acha pessoas boas, você fica sozinho. Porque você sozinho é uma boa companhia para você. Porque você aprende, você estuda. E você não vai pôr gente que não vai te agregar em nada. E aprendi muito, muita dica de viagem. Aprendi muito, peguei muita amizade com pessoas que viajam. E aprendi gostos novos, ó. Tomar um tereré, um chimarrão. Coisas saudáveis, né? E é isso. Às vezes é preciso você ter uma dor para você ver a mudança. Eu não fui pro Rio de Janeiro a pessoa mais feliz do mundo. Eu tava chateado. Eu tinha saído de um relacionamento complicado, entendeu? Chegando no Rio de Janeiro, eu tava engrenado praticamente em outro relacionamento que foi uma loucura na minha cabeça. E depois disso, foi aí que eu comecei a ver que eu sou minha boa companhia. E é assim que eu vou seguindo o meu destino. Tô com essa viagem, vou para Portugal. E outra coisa que eu aprendi também, fazer. Só fazer. Quanto menos a gente começa a botar expectativa, principalmente naquilo que não depende da gente, mais a gente consegue chegar numa felicidade, numa gratidão. A gente tem que botar expectativa na gente. E se às vezes não der certo, se frustrar menos. Porque a vida é isso. A vida é a gente acreditar no nosso potencial. E quanto menos precisar botar expectativa em outras pessoas, é melhor. Eu sou uma pessoa ansiosa. E um dos meus maiores sofrimentos foi por conta de frustração, por conta de outras pessoas. Então, quanto menos expectativa botar nos outros e mais expectativa botar na gente e acreditar que se deu errado foi porque tinha que ter algo acontecido. Não era para dar certo. Se deu errado ali naquele momento, pronto, ó, agora vamos bolar outra estratégia. Eu sou uma pessoa também que eu sou incrivelmente pensativo. Então, às vezes dá errado, eu já penso numa solução para dar certo, para evitar muita reclamação e pensar mais em solução. Reclamação e pensar mais em solução. E é isso. Eu fico aqui com essa retrospectiva aqui de 2025, né? Agora nós já tá no mês de fevereiro, né? Eu atrasei um pouco esse vídeo. E é isso. Vai ser o primeiro vídeo aqui de 2026, né? O YouTube. E eu agradeço aí a todo mundo aí que tá me dando atenção e acreditando no meu potencial. Eu quero investir mais tempo postando. Eu vou melhorar. Eu vou buscar alguns patrocinadores para esse canal, para acreditar e para melhorar. E é isso. Tenha um ótimo dia, um ótimo mês, uma ótima semana para todo mundo aí. E quem puder aí, ó, deixa um joinha, que isso aí vale muito pra gente que tá começando.